Se eu te disser que você manter uma dívida de gratidão com alguém ou alguma coisa do passado vai te manter preso a essa situação e a essa pessoa e dificilmente você vai conseguir caminhar para frente, você acredita? Eu sou Danila Pio, terapeuta sistêmica integrativa, psicanalista, especialista em psicoespiritualidade, e eu quero comentar com vocês aqui hoje um pouquinho, um vídeo até relativamente curto, para a gente falar sobre dívidas de gratidão. Você já ouviu esse termo? E você sabe o quanto que é prejudicial e o quanto isso pode te manter preso ao passado? Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Quando a gente fala de dívida de gratidão, será que essa dívida ela é realmente sua? Ou será que é um peso que está te impedindo de você viver plenamente o teu momento presente e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem? É muito comum as pessoas ficarem presas a situações ou a pessoas porque acreditam que deve algo a elas. Por exemplo, os pais, os parceiros, os mentores, até o chefe do trabalho. Por tudo aquilo que eles receberam, por tudo aquilo que eles fizeram. Eu preciso abrir um espaço aqui. Não estou dizendo que a gente não deve ter gratidão, muito pelo contrário. A gratidão autêntica, genuína, ela é um sentimento que nos conecta à abundância. Então nós temos que ser gratos. Mas quando eu me refiro à gratidão como uma dívida de gratidão, que muita gente diz, isso nos mantém preso ao passado, às pessoas do passado ou às situações que já foram. Por exemplo, se eu penso na minha mãe e penso assim, a minha mãe se sacrificou muito por mim, então eu não posso decepcionar minha mãe. Quer dizer que eu não vou ter força para fazer coisas que vão contra aquilo que ela pensa e eu vou ficar limitada. A gente não pode esquecer que as nossas mães, os nossos pais são seres humanos como nós e que exercer a função de pai e mãe não tira deles o fato de que eles também podem errar em algumas situações, não é mesmo? Ou então, quando a gente fica preso ao nosso chefe no trabalho e a gente fala assim, meu chefe me deu uma oportunidade de crescimento dentro da empresa, então eu jamais vou poder abandonar, jamais eu vou poder sair dessa empresa. Mas se a gente pensar no futuro, de repente, numa situação onde você pode vir a receber uma oportunidade de trabalho melhor, onde você pode ser melhor remunerado, melhor reconhecido, melhor visto, você vai estar nessa dívida de gratidão com o teu chefe, você não vai caminhar, você vai continuar nesse lugar? O que te impede de caminhar? É muito importante a gente entender que a gratidão genuína, quando eu tenho um sentimento de gratidão genuíno, essa gratidão ela me liberta. Ela me põe para o mais. Eu consigo olhar para a vida com abundância porque eu tenho gratidão. E eu posso sim ser grata a tudo que meus pais fizeram por mim, ao que o meu chefe fez por mim, ou qualquer outra pessoa fez por mim. Mas isso me impulsiona para o mais. Mas quando eu penso numa gratidão como uma dívida com alguém, eu tenho uma dívida de gratidão com alguém, eu fico preso àquela situação. Eu fico presa porque é uma dívida de gratidão. Existe alguma moeda que pode pagar essa dívida? Existe alguma forma, alguma troca que pode pagar essa dívida? Existe alguma coisa que você pode fazer para amenizar essa dívida? Que tal então olhar, ao invés de dívida de gratidão, olhar para isso apenas como uma gratidão? Aquela coisa que te leva para a abundância, que te leva para o mais. Aquela gratidão genuína que te faz se sentir em paz, que te faz se sentir bem, que te faz se sentir leve para que você possa caminhar. Se você sente que você precisa retribuir algo para alguém para se sentir merecedor da sua própria vida, então a sua vida não é sua. Você está entregando um poder muito grande na mão de outra pessoa. Já pensou nisso? Quando eu acredito que eu tenho uma dívida de gratidão com alguém, eu posso estar me aprofundando e me enfiando cada vez mais em traumas, em lealdades familiares e até em crenças religiosas. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Quando a gratidão ela se confunde com dependência. Muitas vezes a gente, em algumas relações, a gente sofre algum tipo de abuso emocional, às vezes até um abuso físico, principalmente na infância. E a gente pode sentir, de alguma forma, que a gente deve gratidão àquele agressor. Apesar dele ser um agressor ou um abusador,
ele tenha feito ou a gente tenha recebido dessa pessoa algum tipo de cuidado ou de sustento ali naquele momento. Por exemplo, quantas pessoas, às vezes, no passado, sofreram com pais agressivos? E aí a pessoa diz assim pra mim: sim, Danila, meu pai era agressivo, mas pelo menos ele botou comida na mesa. Ou então a pessoa fala assim: ai, minha mãe foi extremamente controladora, mas ela fez tudo por mim, então eu não posso me afastar dela. Isso são exemplos de lealdades que a gente fica ali presas, emaranhadas, e essa distorção emocional, ela gera um ciclo que a gente acaba se auto-sabotando, porque a pessoa se sente incapaz de romper esses laços, e isso é muito prejudicial. Existe uma outra questão também nas lealdades familiares, que é o peso das expectativas que nós herdamos. Por exemplo, em muitas famílias existe uma espécie de um contrato invisível que diz que os filhos têm que pagar pelo sacrifício dos pais. Por exemplo, a minha mãe abriu mão dos sonhos dela para cuidar de mim. Então eu tenho que seguir o mesmo a carreira ou o destino que ela traçou para mim. Não posso sair daquilo, não posso ser diferente, eu não posso decepcionar a minha mãe. Ou então, meu pai se matou de trabalhar para me dar estudo, então eu não posso fazer algo diferente do que ele aprovaria. Quando a gente começa a se sentir culpado por buscar a nossa própria felicidade, ou a gente se sente paralisado para tentar tomar decisões, a gente deixa de ser independente. A gente vai viver a vida do outro. A gente deixa de viver a nossa própria vida para viver a vida que o outro espera que a gente viva, ainda que esse outro seja o nosso pai, a nossa mãe. Mas isso não está certo. Eu penso que os nossos pais querem da gente a nossa felicidade. E se a gente está vivendo a vida deles, eu acho que a gente está meio que amarrado ali, talvez, uma possibilidade, à infelicidade deles, àquilo que eles não conseguiram fazer, aquilo que eles não deram conta e que jogaram essas expectativas em cima da gente. E isso é muito pesado. Uma outra questão importante são as nossas crenças religiosas, né? Que a religião acaba empurrando a gente para algumas noções de servidão e sofrimento, algumas coisas bem pesadas. Por exemplo, algumas interpretações religiosas ensinam que o sofrimento, o sacrifício são provas de fé e que a gente deve nos colocar sempre em posição de servir ao outro. Por exemplo, na igreja, independente da igreja, independente da religião, tá? Aqui eu não estou falando mal de religião. Eu estou falando mal dessas crenças religiosas que nos foram colocadas e que talvez no momento atual que nós estamos vivendo de vida já não nos serve mais. Por exemplo, eu fui ensinado pela minha religião a sempre me doar sem esperar nada em troca. Se eu pensar diferente disso, eu vou estar sendo egoísta. Ou então, Deus me deu essa vida, então eu preciso suportar tudo sem reclamar. Gente, não é bem assim. Isso pode levar a um padrão assim de autonegligência. A gente pode entrar num padrão de relacionamentos abusivos, de dificuldade de impor limites saudáveis. E mais do que tudo, a gente pode caminhar para a nossa própria escassez. Como que eu vou me doar sem esperar nada em troca? Eu vou ficar vazio. Um relacionamento, em qualquer âmbito, tem que ser uma via de mão dupla. Então a gente precisa pensar assim na gente, mas também precisa pensar no outro como uma troca, certo? Isso em qualquer nível de relacionamento. E quando a gente está falando de Deus me deu essa vida e eu preciso suportar tudo sem reclamar, aqui eu vou abrir um parêntese e dar a minha observação. Eu acredito num Deus infinitamente justo e bom. E eu não acredito que esse Deus infinitamente justo e bom quer me ver sofrer o tempo todo. Quer me ver reclamando o tempo todo, quer me ver infeliz o tempo todo, passando por situações difíceis, onde eu tenho que ter aquela indulgência e ficar quietinho, caladinho, aguentando. A gente não veio nesse mundo para ser Marte, a gente veio para ser mártires, a gente veio aqui para viver, e para viver de uma forma mais plena possível. Como um Deus infinitamente justo e bom, é nisso que eu creio. Quando a gente carrega uma crença na dívida de gratidão, a gente pode estar se bloqueando, a gente pode carregar um grande bloqueio na nossa vida, porque a gente fica preso ao passado, a gente fica impedindo, nós mesmos, impedindo os nossos avanços na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, a gente fica nos impedindo de crescer enquanto pessoas, né? E na carreira, principalmente dentro da área profissional, a gente acredita que a gente não pode ir além, e a gente começa a se sabotar. Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui de coisas que já aconteceram dentro da minha prática terapêutica. Uma mulher muito talentosa, uma mulher assim, muito esforçada mesmo, muito inteligente, ela recebe uma proposta de promoção. Mas na verdade ela tem vontade de abrir o seu próprio negócio. Só que ela fala assim: eu acho que eu preciso abrir mão do meu próprio negócio, abrir mão de fazer aquilo que eu quero para mim, porque se eu avançar neste lugar que eu vou criar para mim, eu vou trair aquelas pessoas que me ajudaram no passado. Então, ela acredita que ela não pode fazer algo diferente daquilo que foi colocado para ela, porque ela tinha uma crença de que os pais dela trabalharam duro para que ela se mantesse num emprego estável. E se ela largar tudo para empreender, ela vai estar sendo ingrata. Ingrata com os pais, ingrata talvez porque ela acredita que ela não pode ter uma vida diferente da que os pais tiveram. Então ela vai achar que ela vai estar sendo ingrata, porque ela está presa nessa crença da dívida de gratidão com os pais por terem proporcionado estudos e outras coisas mais. E isso acaba impedindo ela de crescer. Além do que também ela falava assim, que a chefe dela deu uma grande oportunidade para ela quando ela precisou. Então, como é que ela pode pensar em alguma coisa melhor e sair da empresa e abandonar essa chefe? É uma autossabotagem clara, porque a pessoa recusa oportunidades, ela aceita muito menos do que ela merece e ela se mantém em uma zona de conforto desconfortável, porque ela fica presa a uma lealdade do passado. E muitas das vezes também as pessoas nos relacionamentos, elas também aceitam menos que elas merecem, porque alguém se mantém em um relacionamento tóxico ou infeliz porque sente que deve alguma coisa àquele parceiro, entende? Por exemplo, ele me ajudou no momento difícil, como eu vou poder deixar ele agora? Ou ele me aguentou quando eu não era ninguém, então mesmo que o relacionamento não me faça feliz, eu ainda preciso ficar por aqui. O medo de se libertar de algumas relações que já não fazem mais sentido, a pessoa sente que ela precisa compensar algo que ela recebeu. E isso pode levar anos de uma estagnação emocional. E vou contar um segredo para vocês. Pessoas nesse nível de relacionamento ficam muito doentes, principalmente no emocional. E aí com o tempo vai somatizando no corpo. E aí é uma pessoa depressiva, deprimida, com síndrome de pânico, com muitos medos. A pessoa fica ali, porque ela ficou a vida inteira aceitando do parceiro ou da parceira muito menos do que ela merecia, ou muito menos daquilo que ela buscava e almejava para a vida dela, e ela não consegue caminhar, e ela só se sabota por conta de uma dívida de gratidão. E dentro do nosso processo de crescimento pessoal, a gente tem o medo de superar aquele que veio antes, né? Por exemplo, algumas pessoas evitam crescer emocionalmente, crescer mesmo, amadurecer, porque se sentem que se fizer isso, vão estar deixando para trás as raízes, né? Por exemplo, meus pais sempre lutaram financeiramente, se eu prosperar, se eu for mais rica, eu vou parecer egoísta, ou eu vou ficar muito diferente dos meus pais, ou eu não vou mais pertencer àquela família. Ou ninguém da minha família estudou, quem sou eu para quebrar essa tradição? Ué, quem é você, de repente, para mostrar para sua família as possibilidades de fazer por eles mesmos algo que eles nunca conseguiram fazer? E você dá um passo maior adiante. Não é interessante isso? A pessoa que pede inconscientemente para ficar criando obstáculos para ela mesma, evita o sucesso, para não desrespeitar aqueles que vieram antes. Mas esse desrespeitar, na verdade, ali é uma lealdade, é uma dívida de gratidão. Então, quem se sente em dívida com o passado sempre se sabota. Deixa eu aproveitar que a gente já está quase aqui no meio do vídeo e eu quero deixar para vocês uma reflexão, uma pergunta. O que você tem deixado de viver para sentir que ainda precisa pagar por algo ou para alguém? Você já pensou nisso? E para a gente conseguir se libertar mesmo disso tudo, é muito importante a gente se liberar dessa ilusão, dessa dívida de gratidão, que nada mais é do que uma amarra que a gente põe, um peso que a gente põe dos nossos próprios pés. É importante a gente ter a gratidão consciente, como eu já disse aqui outras vezes. A gente saber agradecer, a gente saber ser grato quando alguém faz alguma coisa por nós. Mas a gente ter força para olhar para frente e seguir adiante. E lembrar que a pessoa fez o que fez naquele momento porque ela dava conta, porque ela podia, porque ela quis fazer, porque de repente ela sentiu a necessidade de fazer algo por alguém. E tá tudo bem.
eu agradeço, eu honro essa pessoa, mas eu olho para frente. Eu não preciso ficar presa a essa dívida. E tenho certeza que tudo que as pessoas fizeram pra gente no passado, por amor, foi muito válido, né? Aquilo que a pessoa te entregou com amor, né? Do tipo, olha, isso aqui eu tô te dando porque eu tô conseguindo, é o que eu tenho para te dar agora. Ainda que seja pouca coisa, mas foi por amor, de alguma forma. Então a gente agradece, a gente coloca para dentro aquela gratidão genuína, e eu não tô falando daqueles gratiluz que é o tempo todo, gratidão, não é isso não. Eu tô falando de uma gratidão consciente, de entender realmente o que a gente quer para o nosso futuro, agradecendo por tudo que foi no passado, honrando tudo que foi no passado. E eu queria trazer para vocês aqui um exercício sistêmico bem simples, para vocês fazerem nesses momentos onde vocês se sentirem em dívida de gratidão com quem quer que seja. Feche os olhos, imagina a pessoa para quem você se sente em dívida na tua frente, segura as mãos dessa pessoa e diga mentalmente para essa pessoa: eu honro o que você fez por mim, mas a minha vida agora é minha. Eu agradeço, eu sigo em paz e eu vou caminhar para frente. E solta essa pessoa, solta ela dessa obrigação e solta você de achar que você tem essa dívida a ser paga por alguém. Para de ficar olhando para trás, porque a gente precisa caminhar e para frente. Dizer que cortar essa amarra emocional não significa ingratidão? Lógico que não, né? Cortar uma amarra emocional com alguém não é uma ingratidão, mas é um reconhecimento da sua própria autonomia. Se eu tenho uma gratidão legítima pela pessoa, eu consigo olhar para frente com gratidão por todas as outras pessoas que passarem pela minha vida e que fizerem algo bom para mim. E também eu vou dar permissão para a vida que mais coisas boas aconteçam para mim. Vou deixar uma pergunta final aqui para vocês agora. Você já se sentiu que estava preso ou presa a alguma dívida de gratidão? E como que isso impactou na tua vida? E eu te convido a você vir para o meu canal, conhecer aqui. Por enquanto a gente está trazendo vídeos curtos, porque eu estou retomando esse canal, reativando esse canal, mas em breve a gente vai trazer mais conteúdos e mais profundos, porque aqui a gente vai falar sobre emergências espirituais, sobre espiritualidade na prática, sobre psicoespiritualidade, terapia sistêmica. E aí eu te convido aqui a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que deve receber essa mensagem. Se inscreve no meu canal para que você possa receber mais conteúdos, de repente sobre essa questão dessa liberação emocional também, que nós vamos falar bastante. E principalmente, o meu tópico maior aqui é a psicoespiritualidade, que é a união da psicanálise com a espiritualidade. Antigamente parecia que isso era meio improvável, mas é muito possível. E eu também quero te dizer que não mantenha ninguém preso a você porque você acredita que fez algo por alguém e alguém te deve alguma coisa. Libera essa pessoa. Quando você sente que alguém te deve algo lá do passado, você também acaba criando padrões que te impedem de crescer. Então, presta atenção nas dicas que eu vou te dar aqui, ó. Para de evitar coisas novas na sua vida por medo de desapontar quem te ajudou no passado. Evita permanecer em situações desconfortáveis por achar que você não tem direito de mudar. Para de dificultar a tua própria prosperidade por lealdade a uma história de escassez ou de sofrimento. E vamos parar também de olhar para essa dificuldade em colocar limites, né? Porque você se sente obrigado a retribuir sempre. A gente precisa saber colocar limites nas pessoas. A gratidão não é dívida. E é possível a gente honrar o passado sem se prender a ele. E a melhor forma de agradecer é seguir em frente, é crescer e viver a tua melhor versão. Curte aqui. Vamos junto nesse canal. Vamos aproveitar os conteúdos aqui. E a gente se vê logo. Beijos.